Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, nessa noite, possa te conceder consolo e correção através da palavra dele. Mais um culto que estamos iniciando aqui, um culto online. Estamos impedidos de nos reunirmos no templo, mas estamos conectados uns com os outros e todos com Cristo Jesus. A palavra que eu queria deixar a vocês essa noite se encontra no Salmo de número 57, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amados irmãos, nós estamos passando por um momento de calamidade. Calamidades são tragédias, são sofrimentos, problemas, circunstâncias que afetam a vida de todos os homens que estão na terra, tanto de justo quanto dos injustos. Todos nós estamos propícios a passar por calamidades. Se estamos sobre a terra, podemos enfrentar calamidades. Elas atingem a todos, tanto na área da saúde, com uma doença incurável, com uma doença como estamos passando agora, que afeta todo mundo. Nós passamos por calamidades, tragédias no casamento, casamentos destroçados. Nós passamos por tragédias financeiras e tantos outros tipos de tragédias e calamidades. Mas em Cristo Jesus nós temos um socorro, em Cristo Jesus nós temos um refúgio. Nós podemos nos recorrer a Ele e saber que Ele será o nosso refúgio. Embora as tragédias e as calamidades atinjam a todos, elas, por muitas vezes, nos abalam também. Muitas vezes causam dor e sofrimento. Muitas vezes, acometidos de uma calamidade ou de uma tragédia, enfraquecemos a nossa fé. Quando não, perdemos a nossa fé. Mas eu quero lhe dizer essa noite que volte-se para Jesus. Olhe para Ele. Faça como diz o salmista: se refugie no Senhor. À sombra das asas do Senhor eu me abrigo. Que você possa fazer isso, amado irmão. Que você possa enfrentar as calamidades e os sofrimentos, se refugiando no Senhor. E isso nós podemos aprender com Davi. A vida de Davi, ela foi cheia de tragédias, cheia de calamidades. Enfrentou várias guerras, várias perseguições, problemas familiares. E o salmista, ele não se desesperou, ele não perdeu a fé, mas ele clamou por misericórdia a Deus. E disse que a alma dele se refugiava no Senhor. E por fim ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo. É a palavra-chave dessa noite. Nós devemos nos abrigar à sombra das asas do Senhor. Aprendendo com Davi, amados, a não se desesperar, a não perder a fé. Talvez o inimigo tenha usado as circunstâncias da vida para nos aprisionar, para nos parar, para nos colocar numa posição de escravidão. Mas em Cristo Jesus nós temos liberdade. Em Cristo Jesus nós temos um socorro. Em Cristo Jesus nós temos um refúgio. Nós temos um abrigo debaixo das asas do Senhor. O nosso problema, amados, é que muitas vezes nós não nos socorremos no Senhor. O nosso problema é que muitas vezes nós não buscamos refúgio no Senhor. Nós procuramos refúgio em cisternas rotas, aquelas que não retêm água, e não no Senhor, que é o manancial de águas vivas. Que essa noite você possa colocar na sua alma que o seu refúgio é o Senhor. O seu refúgio não é o homem, o seu refúgio não é o governo, o seu refúgio não é as suas riquezas. O seu refúgio é o Senhor. E em meio a esta calamidade que passamos, em meio aos problemas que passamos na vida, nós tenhamos essa certeza de que Jesus está presente conosco, que Jesus pode nos auxiliar, que Jesus pode nos ajudar, que Jesus é o nosso abrigo. Faça de Jesus o seu abrigo,
faça de Jesus a sua fortaleza. O salmista Davi aqui, amados, é como se ele estivesse enfrentando uma calamidade muito grande, como por exemplo uma enchente, e ele buscasse refúgio em uma montanha muito alta, e lá ele se refugiasse até que a calamidade passasse. Assim também nós podemos fazer em relação às calamidades da nossa vida, em relação aos sofrimentos, aos problemas da nossa vida. Só que a montanha que Davi subiria para fugir da enchente, a rocha alta que Davi subiria para fugir da enchente, a nossa rocha é Jesus Cristo. Estejamos firmados nele, em Jesus Cristo de Nazaré, e nele nós podemos passar toda a calamidade, todo o sofrimento, e nós tendo a certeza de que Jesus será o nosso alto refúgio, que Jesus será o nosso abrigo, debaixo das asas dele nós poderemos nos abrigar. E o interessante, amados, é que o Salmo ele continua, e o versículo de número 2 diz assim: clamarei ao Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu quero lhe dizer, amado, que não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar as calamidades. Não tenha medo de enfrentar as perseguições, os problemas, as circunstâncias difíceis. Não tenha medo. Porque Jesus, se necessário, agirá para te socorrer. Jesus, se necessário, fará milagres para te socorrer. Nós podemos encontrar em Jesus o auxílio necessário para passar por toda calamidade, passar por todo sofrimento, passar por toda dificuldade. Nós não devemos ter medo, nós devemos ter fé, porque o medo nos paralisa, a fé nos faz marchar adiante. O versículo de número 3 continua dizendo: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Amados, Ele agirá para o nosso bem. E nós temos a certeza também que o auxílio de Deus é mais poderoso do que qualquer força desse universo. De qualquer calamidade, de qualquer sofrimento, de qualquer circunstância, o auxílio de Deus é mais poderoso. O Senhor ele pode nos livrar de qualquer problema. O Senhor pode nos livrar de qualquer perseguição. O Senhor pode nos livrar de qualquer calamidade. Não tenhamos medo. Marchemos diante do Senhor, continuemos firmes, nos fortalecendo, crescendo em meio a essas circunstâncias. Porque a igreja do Senhor, ela tende ao crescimento. Ela foi instituída para crescer, ela e os seus indivíduos. O crescimento, amados, vem do Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio às calamidades. Se nós lembrarmos bem, no tempo do Egito, enquanto o faraó açoitava o povo, enquanto o faraó pesava a mão contra o povo se multiplicava. O povo de Deus tende ao crescimento. Nada pode paralisar o crescimento do povo de Deus. Se nós lembrarmos em Atos dos Apóstolos, na primeira perseguição, quando os discípulos, os apóstolos foram perseguidos, eles se espalharam. E por onde eles iam, eles pregavam o Evangelho e a igreja cresceu. Então nós percebemos que o povo de Deus cresceu no Egito, a igreja do Senhor cresceu em meio à perseguição. E nós lembramos também do apóstolo Paulo, que quando esteve preso, ele escreveu as cartas às igrejas. Ele disse que as suas prisões, os seus sofrimentos, serviu para o progresso do Evangelho. Eu creio que todas as circunstâncias que nós enfrentamos, eu creio que todas as calamidades que nós enfrentamos, ela servirá para o crescimento do Evangelho, para o progresso do Evangelho. Se nós nos refugiarmos em Cristo Jesus, se nós estivermos debaixo das asas do Senhor. É como diz o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor. Sirva a Deus em meio a circunstâncias calamitosas. Não tenha medo, tenha fé. Progrida espiritualmente. Use esse tempo para a oração, para a leitura da palavra, para a consagração. Nós temos que crescer, amados. Deus instituiu a igreja para o crescimento, independentemente das circunstâncias. Nós cresceremos, sairemos mais fortes,
cantaremos um hino da vitória lá na frente, porque o Senhor, Ele é conosco. Então, amados irmãos, essa noite, fiquemos com esta palavra, que eu irei ler novamente, para que ela possa firmar em seu coração. Salmo de número 57, verso 1 em diante diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. O versículo de número 7 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então, amados, que nós possamos continuar firmes, que possamos permanecer firmes no Senhor, na rocha que é Jesus Cristo, e que esta calamidade vai passar, esta calamidade que todo mundo enfrenta, e as calamidades individuais que você enfrenta, elas passarão, e nós permaneceremos firmes em Cristo Jesus. E eu queria lhe chamar, lhe convidar a orar nesse momento, e depois entoaremos um louvor, para que possamos também adorar ao Senhor nessa noite, porque Ele fala conosco, Ele é o nosso alto refúgio, e que você possa, à sombra das tuas asas, se abrigar. Amém? Então, oremos ao Senhor nesse momento, e logo em seguida iremos cantar um louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque em Ti nos abrigamos, Senhor. Ó Deus, em meio a toda esta calamidade, Deus, em meio a todas as dificuldades e circunstâncias da vida, o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos mantido firmes em Cristo Jesus. Ó Deus, escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração e do alto céus executa tudo o que é necessário para nos livrar das enfermidades, para nos livrar das circunstâncias ruins. Pai, em nome de Jesus, envia também auxílio, porque nós sabemos que não existe na terra nenhuma força que seja mais poderosa do que o teu auxílio. Pai, sê o nosso refúgio, sê a nossa fortaleza, porque a tua palavra diz que nós não seremos abalados, nós permaneceremos firmes, a igreja do Senhor prevalecerá e vencerá, nós sairemos vitoriosos de tudo isso que nós enfrentamos aqui na terra, porque o Senhor, Pai amado, virá e nos libertará de todo o mal que habita nesta terra, e em Ti nós encontraremos refúgio, em Ti nós estaremos seguros no alto céus, junto contigo, te adorando e te bendizendo para todo sempre. Que nós possamos adorar ao Senhor nesse momento, que nós possamos entoar um hino ao Deus de Israel nesse momento. Amém. Eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja que está lá em Gênesis 7, do 16 ao 17, que diz assim: e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E eu vou ler o 18 também, que diz assim: e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Então eu quero dizer, irmãos, por mais que nós estejamos assustados, nossa arca hoje é Jesus. E aqueles que permanecem em obediência ao Senhor e está guardado dentro dessa arca, que é o Senhor Jesus Cristo, não precisa temer. Porque confie no Senhor, busque, ore, porque Ele vai chegar com o seu livramento. Vamos fechar os nossos olhos para adorar o Senhor. Como você estiver nesse momento, abra o seu coração para que Ele, através desse louvor, fale contigo.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo e se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Amém, irmãos, que nós possamos atravessar e do outro lado nós estejamos mais fortalecidos com o Senhor e cantemos o hino da vitória, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor, porque todas as coisas que estão acontecendo cooperam para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Então, à sombra das asas do Senhor, possamos encontrar refúgio. E que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, espalhada sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.